Celebrando a vida e a saúde, as graças maiores que Deus nos concedeu, estamos dando início a mais um programa Estrela Guia na TV. A você, minha telespectadora amiga, a você, meu telespectador amigo que nos honra com a sua audiência, o nosso agradecimento, na certeza que mais uma vez esse programa vai poder levar a você, e hoje principalmente um assunto que é fundamental e que é um assunto que gira em toda a mídia mundial, a nível mundial, que é o meio ambiente. Nós vamos conversar hoje com o meio ambiente. Para isso nós convidamos a professora Ana Carolina Salles Pacheco. Carol, muito obrigado por atender o nosso convite. Muito obrigada pelo convite, seu Walter. Estou muito feliz de estar aqui. Nós também. Não posso deixar de agradecer ao meu amigo Augusto Capô de Casa, que é o diretor-presidente da TV Com, assim como também gratificar essa maravilhosa equipe de produção, a Gisele, o Reale, a Amanda, a Thaís, e os nossos dois produtores, Alex Mello e o Bruno. Se não fosse esse pessoal, com muito amor, com muita capacidade, com muita dedicação, se não fosse esse pessoal, certamente esse programa não estaria aparecendo tão bonito na sua telinha. Mas não vamos perder mais tempo. Carol, posso chamar de Carol? À vontade. Carol, bem-vinda. Carol, fala um pouquinho de você. Então, eu sou nascida aqui em Santos, né? E com 12 anos eu fui para o interior de São Paulo com a minha avó e tive um contato assim maior com a natureza, né? Porque no interior é uma cidade pequena, com bastante floresta no entorno, né? E foi aí que eu percebi o quanto que eu tinha vontade de trabalhar nessa área. E até, inclusive, tem um abacateiro que está fazendo maior de idade, agora está fazendo 18 anos, meu abacateiro, plantado lá no interior, né? Então, assim, esse contato com a natureza me fez pensar o quanto que é importante a gente ter essa essência, né? O que eu vejo é que o homem, a humanidade em si, ela vem se distanciando, né, da natureza, ela vem se distanciando da terra, das suas origens, né? E como a gente tinha conversado, a gente come arroz e feijão, né? A gente come sementes, né? Então a base da nossa alimentação é a agricultura. Então a gente ter esse distanciamento da natureza, a gente perde muito, né? Enquanto humanidade. E foi por conta disso que eu resolvi fazer biologia. Resolvi ser uma multiplicadora, né, do meio ambiente, das informações, do conhecimento biológico, dos seres vivos, né, dos seres vegetais, dos seres animais, e, enfim, dos microscópicos. E me formei na Unesp em biologia. Sempre quis ser professora, seu Walter, desde sempre, né? A minha avó que me criou é professora, o meu pai é professor, então parece que... Já está no DNA. No DNA. E aí, só que não é fácil, né? Ser professora não é fácil. Mas todos os desafios, apesar de todos os desafios, né? Eu continuei querendo seguir essa carreira. Me formei em biologia. Foi quando uma colega minha, Tainá, me convidou. Nós fomos convidadas por um professor da Unesp, o professor Antônio Camargo, professor doutor. Ele desenvolveu um trabalho na bacia do rio Itanhaém e nós fomos convidados para trabalhar num PELD, que é um projeto ecológico de longa duração. E esse projeto foi muito revelador, assim, para minha formação. Por quê? Porque eu percebi o quanto que nós, apesar de estarmos próximos da natureza, estamos distantes, né? Muitas vezes a gente não consegue olhar o nosso entorno, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola rural inserida, assim, no meio da Mata Atlântica, né? Então isso foi uma coisa muito especial e possibilitou, assim, a publicação do livro, né? Que é o livro Itanhaém, Características Locais e Ideias para Trabalhar na Escola, que eu quero presenteá-lo com uma edição. Obrigado. Depois o senhor dá uma lidinha. Não sei se o senhor conhece Itanhaém? Conheço, sim. Olha, gente.
As fotografias da capa foram tiradas pelas crianças do projeto, né? O olhar, né, das crianças é importante, né? A gente desenvolveu o projeto, né? As fotografias, essas 4 fotografias que estão aparecendo aí, seu Walter, são fotografias tiradas pelas crianças, né? Então, assim, na foto número 2, eu não sei se o pessoal de casa vai conseguir ver, mas tem um bicho-pau, né? Na fotografia, então a gente trabalhou mimetismo, camuflagem com as crianças. A foto número 3 e a foto número 4, a gente trabalhou a questão da polinização, a importância das flores, dos órgãos reprodutivos, das plantas. E então isso foi uma coisa assim muito especial. E por conta disso, eu continuo plantando essa semente, né? Porque trabalhar com a valorização da natureza, com a valorização do meio ambiente, né? Introduzir essa ideia nos nossos futuros adultos, né? Nos nossos jovens, nas nossas crianças, vem sendo uma coisa importante. A gente, enquanto humanidade, né, seu Walter, a gente vem lidando muito mal com a natureza, né? Desrespeitando. E então, assim, eu vejo que as crianças que têm esse contato, que desenvolvem esses projetos de meio ambiente, elas estão mais preparadas para encarar os problemas ambientais que nós temos, né? Que nós teremos futuramente. E depois, o trabalho tem que ser feito nas crianças mesmo, porque os adultos não têm mais jeito, né? Pelas conferências base, né? Que tem a nível mundial de poluição e tudo. Você está fazendo o trabalho no foco certo, que são as crianças. E elas se tornam multiplicadoras, né? Sim, elas se tornam. Elas cobram dos adultos. As crianças são bastante conscientes. Adultos, né? Bastante conscientes. E aí, mas uma coisa acontece, né? De uns tempos para cá, a educação, ela está se desenvolvendo muito para as redes sociais, a internet. Então, o ano passado eu recebi um convite de um canal no YouTube chamado Duvidando. Nesse canal a gente é todo traduzido em Libras, então é um canal inclusivo e a gente multiplica de todas as disciplinas, multiplica informação de todas as disciplinas, preparatório pro vestibular, né? E nesse canal eu tô lá, eu sou a Pro Carol Pacheco, do canal Duvidando, né? E inclusive porque uma das formas da gente atingir os nossos jovens hoje em dia é através do YouTube, é através da internet, né? Hoje em dia o celular a gente infelizmente muitas vezes vê como um inimigo, né, do ensino, mas na verdade a gente precisa entender que pode ser utilizado como uma boa ferramenta de ensino, né? Somos tutelados hoje pela informática, né? Sim. O que é bom? A dualidade, ela existe no nosso planeta, em todos os setores, né? Tem coisas boas, coisas ruins, cabe a nós escolhermos aquilo que é o bom para a gente aprender, né? E esse retorno das crianças, como é que você tem sentido isso? Olha, é um retorno muito positivo, né? As crianças, elas têm uma sensibilidade diferenciada, elas têm um olhar diferenciado, né? E muitas vezes elas trazem determinadas visões que pra gente são novas, né? Então, esse trabalho em Itaém foi muito revelador nesse sentido, né? Porque as crianças, elas trouxeram muitas informações das características locais, né? E muitas vezes o ensino, ele dá essa distanciada. A gente acaba estudando a natureza, mas a gente acaba esquecendo de estudar o que está no nosso cotidiano, né? No nosso dia a dia. E as crianças têm muito isso, né? Porque as crianças, elas reparam, elas olham, elas são observadoras, né? Então isso é muito legal. Eu venho desenvolvendo um projeto de meio ambiente nas escolas que eu trabalho, escolas públicas, escolas privadas, e eu venho colhendo muitos frutos Fala positivos. Um pouquinho desse projeto. Do projeto de meio ambiente? É isso. Então, projeto de meio ambiente e sustentabilidade, né?
Eu tenho uma escola que eu trabalho, uma escola particular, que eu desenvolvo um projeto de meio ambiente e sustentabilidade. Então as crianças têm contato com a terra, elas plantam, colhem, veem como desenvolvem as plantas, fazem a compostagem, né? O que é a compostagem? O senhor sabe o que é a compostagem? Eu não. A compostagem é utilizar o lixo orgânico, né, para produção, para utilização, para produção de matéria orgânica, né, para produção de solo fértil, né. Se tiverem minhocas, então aí é bem legal, porque aí dá para produzir um humus bem legal para produzir temperos. Quem está em apartamento, uma composteira, existem composteiras caseiras, composteiras de garrafa PET, tem bastante exemplo na internet, bem legal. E também tem algumas que são feitas com material reutilizável, né? E outras que são compradas prontas, né? Mas o que a gente faz? Coloca lixo orgânico, né? E, de preferência, né, a gente costuma dizer que não é muito legal colocar cítricos no lixo orgânico, porque o cítrico ele acaba azedando um pouco, sabe? E acaba causando um pouco de mau cheiro, né? Então a gente não sugere o uso de cítricos, de casca de limão, casca de laranja, casca de cebola também não é muito sugerido por conta dessa acidez, né? Mas os outros todos, então casca de banana, restos vegetais, de preferência, né? Restos vegetais, seu Walter, porque os animais acabam também causando mau cheiro e acaba atraindo alguns visitantes indesejados, né? E aí a gente faz essa compostagem, a gente consegue eliminar o lixo orgânico, né? Porque a gente pode classificar o nosso lixo, né? Então a gente recicla o lixo e faz a compostagem com o lixo orgânico na escola. Então as crianças têm contato com isso, a gente tem minhocário, então as crianças têm esse contato com as minhocas, com a compostagem, né? E aí coloca uma camada de lixo orgânico, uma camada de folha seca ou serragem. Uma camada de lixo orgânico, uma camada de folha seca. Deixa descansar, né? Por 2 meses, 3 meses. Se tiverem minhocas, as minhocas elas ativam o processo, né? Então isso é bem legal. Por isso que eu sugiro que as minhocas, as nossas queridas minhocas, né? Sejam colocadas também na composteira. E aí, após 2, 3 meses, você já tem um solo de qualidade, com bastante matéria orgânica, né? Porque muitas vezes as pessoas, principalmente das cidades grandes, têm pouco espaço. E esse contato das crianças é muito, muito especial, muito importante, né? Até para amanhã ou depois, elas terem essas medidas ambientalmente corretas, né? Elas separarem o lixo, elas terem a sua composteira em casa, né? E a gente começar a diminuir a agressividade, né? Com a natureza, né? Humanizar um pouquinho o ambiente, né? Exatamente. De conseguir deixar mais harmônico, né? A nossa professora relação. Sempre é professora. Você acabou de dar uma aula para os nossos telespectadores e aguçou até a curiosidade deles, né? Eles têm algum contato que eles possam, para que eles se familiarizem mais? Quem quiser. Eu sou um telespectador, eu escutei a professora Carol, quero fazer isso no meu apartamento. Elas têm como se comunicar com você? Pode passar? Eu passei meu e-mail, é procarolpacheco@gmail.com. Pode me mandar o e-mail, eu tenho sugestões de composteiras para reutilização através de PET mesmo, ou outros tipos de compostagem, outros tipos de composteira, outros formatos. Tem a composteira com a coleta do chorume, que é aquele líquido que sai, né? Que é um líquido muito nutritivo, né? Ele precisa ser diluído em água, né? Mas ele também pode ser utilizado como adubo, né? Então tem essa composteira com coleta de chorume e tem outros modelos, tem modelos também na internet. Pode me mandar um e-mail, pessoal, que eu faço sugestões, respondo. Não é difícil fazer isso, né, filha? Não é. Mas como a nossa cultura, infelizmente, é uma cultura que não está acostumada, nós não estamos acostumados, é um processo cultural, né? A gente precisa, e a gente sabe que educação é uma coisa que não resolve assim, né? Precisa de um processo, são anos, né? Até que nós incorporemos essa cultura, né? Do cuidado com a natureza, né?
Às vezes eu vejo a pessoa joga o lixo no chão assim, sem nenhuma preocupação, né? Então a gente tem esse problema. Então o lixo é uma coisa muito séria, né? Eu falo uma coisa para o senhor. Na natureza, a gente costuma dizer, né? Isso, aula de biologia, aula de química. A gente costuma dizer que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso. Né? Então a natureza, ela não deixa lixo, ela não deixa resíduo, ela não tem sobra. Tudo que sobra, ela vai aproveitar. Nosso sistema, o sistema humano, a natureza, o homem, ele não é cíclico. Ele não forma um ciclo. Ele produz lixo, resíduo, acumula. Então esse é um dos maiores problemas que nós temos, né? E, inclusive até é um tema que vem sendo discutido, né? Que muitos locais estão proibindo o uso de canudos plásticos, proibindo o uso de sacolas plásticas, né? Então isso vai muito além do uso do canudo, da sacola. A gente tem que mudar. E faz bem para a alma. Faz bem para a alma também, faz bem para o coração, faz bem para os nossos sentimentos, né? Porque hoje, nessa vida, nesses castelos de concreto armado aí, né? Eu sinto que as pessoas estão perdendo a sensibilidade. E como você bem falou, estão cada vez mais se distanciando da sua origem, que é a natureza, né? Então, eu acho que falta também um pouco de divulgação. Tudo que bom que você falou agora, ainda falta um pouco de divulgação. Eu acho que seria, de alguma forma ou de outra, o processo como um todo se iniciou na década de 70. Então, se a gente pensar, faz pouco tempo, né, que se fala em se preocupar com o meio ambiente, né, dessa consciência ambiental, né, mas eu concordo com o senhor. Eu acho que falta divulgação, falta, assim, oportunidades que nem o senhor está dando aqui, né, da gente poder falar sobre isso, conversar sobre isso, sobre o lixo, sobre o meio ambiente, sobre a natureza, né? Muitas vezes a gente vê isso de uma forma muito pontual, né? A gente precisa discutir isso, conversar sobre isso diariamente, né? Porque isso vai garantir um futuro, né? Mais para frente. Quer dizer, faltam mais professoras Carol no mundo. Seu Walter, tem várias pessoas, apesar da gente estar correndo atrás disso, né? Existem muitas pessoas, eu tenho muitos colegas que estão correndo atrás disso, que desenvolvem projetos significativos nessa área, né? Mas ainda falta muita coisa. Eu acho que ainda falta muito investimento, né? Publicações. Eu estava até conversando com eu e essa minha colega, a gente resolveu publicar esse livro exatamente porque a gente vê que os materiais didáticos muitas vezes eles estão muito distantes da realidade do aluno, né? Por que não fala da nossa Baía de São Vicente? Não é mesmo? Da nossa Mata Atlântica, né? De todos os nossos as nossas vegetações, as nossas espécies, a nossa biodiversidade. Muitas vezes, seu Walter, a gente vê na televisão girafa, elefante, hipopótamo, que são coisas que não são da nossa fauna, né? Nossa realidade é diferenciada. Então a gente, muitas vezes a gente esquece de valorizar o que é nosso, porque o que é nosso olha, lá fora, viu, seu Walter? A gente é bastante valorizado, a nossa biodiversidade é sem igual, né? Nós temos uma qualidade de fauna, de flora que é fantástica. E é triste, né? Quando a gente ouve, eles mostram o animal, até o vegetal, está em extinção. Está em extinção. Por que precisa estar em extinção? Carol, vou te perguntar mais uma coisa, duas coisas, filha. Fala um pouquinho mais do que tem esse livro, porque o telespectador viu aqui, está tão bonito, ele deve estar curioso, mas o que está escrito lá dentro? Alguma coisinha? E depois, como é que a gente pode ter acesso a ele? Tá. É o seguinte, esse livro aqui ele tem algumas características da localidade de Itanhaém. Então, características, um pouquinho da história de Itanhaém, que a gente achou importante por conta da construção da ponte e todo esse processo no rio Itanhaém. Aí depois ela fala um pouco sobre as fitofisionomias da Mata Atlântica. O que são fito?
fitofisionomias, né? Fito, plantas, fisionomias é o tipo, é o estilo, né? Apesar da Mata Atlântica ela ter esse título de Mata Atlântica, dentro da Mata Atlântica nós temos fitofisionomias, que são estilos de Mata Atlântica. Por exemplo, o mangue. O mangue é um estilo, é uma fitofisionomia de Mata Atlântica, né? Então fala um pouquinho sobre essas características e as características desse ambiente, apesar de todos pertencerem à Mata Atlântica, como eles têm diferença. Então, diferença da relação com o mar, com a umidade, a biodiversidade, né? Então, o que acontece nessas fitofisionomias, né? Aí, fala um pouquinho também sobre a importância da mata ciliar, né? Assim como os nossos cílios protegem o nosso olho, né? A mata ciliar também protege o quê? O olho d'água, né? O rio, né? Então, muitas vezes a gente vê rios que têm as suas margens sem matas, né? Então, isso é um processo também de devastação, Então, fala um pouquinho sobre isso, fala um pouquinho sobre os rios. Aí, fala um pouquinho sobre uma coisa que eu não sei se o senhor já ouviu falar. Macrófitas. Já ouviu falar? Não. Mas eu tenho certeza que o senhor já ouviu falar do aguapé. Ah, sim. São as plantas que estão na água, né? Que elas estão adaptadas ao ambiente aquático, né? De água doce. Então fala um pouquinho sobre as macrófitas também, sobre a importância delas e tudo mais. Isso na primeira parte do livro, que é a parte das características locais. Depois, na segunda parte do livro, fala sobre ideias para trabalhar na escola. Porque, como eu havia falado para o senhor, o que eu e minha colega nós vimos é essa falta, essa ausência de trabalhos direcionados para a localidade, para o meio ambiente, né? Então fala um pouquinho aí a gente fala um pouquinho sobre as transformações do ambiente, né? Porque, um exemplo, a gente sabe que a gente sofre bastante com inundação aqui na ilha inteira, né? Na ilha de São Vicente inteira e no entorno também, né? Uma das causas desse problema é a impermeabilização do solo, né? Querendo ou não, quando vamos lá para os primórdios, né? Quando não tínhamos pavimentos, não tínhamos asfalto, né? O solo ele absorvia muito mais água, né? E agora nós impermeabilizamos, viemos com o processo de urbanização, né? E isso acarreta consequências. Então, é importante que as nossas crianças reflitam sobre os problemas ambientais que nós temos para que nós encontremos alternativas, né? A gente tem um monte de problemas, né? E muitas vezes a gente não tem uma alternativa para eles. Talvez os jovens, por terem uma cabeça mais fresca, terem ideias, né? E estarem vivenciando isso diariamente, né? Eles possam encontrar alternativas para os nossos problemas, né? Porque a gente vem trazendo respostas que não estão resolvendo os problemas. Talvez essa reflexão das crianças, né? Façam com que elas amanhã ou depois sejam engenheiros, sejam arquitetos, enfim, representantes políticos também, mas que tenham vivenciado essa questão de forma mais aprofundada, sabe? Isso aí é fundamental. Que, na verdade, né, algumas pessoas, já tivemos pessoas aqui no programa falando, o homem pensa que vai destruir a Terra, mas não vai, a Terra vai destruir o homem, né? O planeta vai destruir o homem. Depois eu vou te perguntar, nós vamos ter que fazer um breve intervalo, na sua opinião, a sua visão, você é uma pessoa que tem uma visão ampla do que é a natureza e o mundo, né? E vamos conversar também depois do livro, é maravilhoso. E depois eu ainda tenho um convite. Mas bom. Fica para depois do intervalo. Então, peço licença para você, nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já.
Trabalho infantil doméstico. Não deixe entrar na sua casa. Cozinhar, lavar, passar, cuidar de bebês ou limpar a casa não é tarefa de criança. Quando uma criança vai trabalhar na sua casa, você tira dela o direito de estudar, de brincar e de viver com a própria família. Trabalho infantil doméstico é crime. Por isso, não deixe entrar na sua casa. Esse é um direito assegurado pela Lei Estadual número 8.816/08. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte pra você. Suco! Suquinho! Ah, é de morango! Eu adoro suquinho de morango! Oba! Eu quero! Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV, agora no seu segundo bloco. Hoje nós estamos conversando sobre meio ambiente com a professora Ana Carolina Carol, que está nos dando uma aula de ecologia, de vida, uma aula de vida. O dia que o homem entender que nós somos oriundos da natureza, eu tenho certeza que eles vão tomar um pouquinho mais de cuidado com o que estão fazendo. Mas, Carol, o programa Estrela Guia na TV, ele representa uma creche, uma escola de educação infantil Estrela Guia, com 29 anos de existência, é uma entidade filantrópica. O foco da creche, que a gente creche, é atender as mães que precisam trabalhar fora de suas casas e não têm com quem deixar seus filhos. E aí eles têm que pagar 200, 300 reais para um vizinho, fingir que olha, enfim. Então o foco principal é esse, né? E como toda entidade filantrópica, são 110 crianças de 1 a 6 anos, já saem de lá alfabetizadas. E a gente tem também toda uma preocupação de incutir na mente dessas crianças o respeito à natureza, né? Só que para que essa creche possa existir há 29 anos, com a ajuda de muitos voluntários, nós, como sempre, desde 1989, nós participamos desse evento junino. Começou no Gonzaga, na cidade junina, passou para o emissário,
e depois foi para português, enfim, são 29 anos. E nós estamos agora, como sempre, na Arena Santos, na Festa Inverno 2019, com a nossa lanchonete, nosso número 11, é o nosso convite, olha os pratos, olha, os lanches que nós servimos. Estamos junto com outras entidades, obviamente, então, o nosso convite a você, minha telespectadora, meu telespectador, se você ainda não foi, vá. Mas já vou lhe avisar uma coisa, se você for uma vez, você vai voltar. Porque a qualidade, o amor do atendimento, olha quantas pessoas vão lá, os preços e o objetivo maior, que também participar de ajudar uma entidade que ajuda tantas famílias na nossa cidade. São quase 10 mil refeições por mês, filha. Então, com vários tipos de programação, somos fiscalizados pelo MEC. Fica aqui o meu convite, não só à Estrela Guia, mas também às outras entidades da nossa área que estão lá te servindo. Você vai num dia nu, você não vai gastar muito não, vai gostar, vai num dia nu, depois você volta na Estrela Guia, vai na outra, depois volta na Estrela Guia. Nós estamos lá até o dia 28, da quinta, sexta, sábado e domingo, das 18 às 24 horas, esperando a sua presença, com muitas coisas gostosas e muito amor também para lhe atender. Vou levar meus irmãos, seu Walter. Pode levar, só que você vai voltar. O senhor falou de trabalho voluntário, né? Eu faço trabalho voluntário desde os meus 15 anos, seu Walter. Eu acho muito importante também, é uma das coisas que são fundamentais para a gente entender como melhorar nossas relações, né? Como é importante, né? O trabalho voluntário. Eu, pelo menos assim, sou muito grata pela minha experiência com o trabalho voluntário. Essa sua ida para Rio Claro foi muito importante na sua vida, né? Quando você conheceu, entre aspas, a natureza, né? Foi uma porta de entrada, assim, na minha vida, né? Esse contato. Eu já tive pessoas, amigas, aí vou fazer uma pergunta para você que eu acho que é legal. Tem pessoas que conversam com as plantas. Tem mesmo. Explica isso. Umas abraçam as árvores. Eu tinha a dona Berta, uma grande amiga nossa, ela conversava com a samambaia dela. A Regina Seri também, a grande amiga, conversa. Explica para nós isso. Eu vou falar uma coisa para o senhor. O senhor tocou num ponto importante, assim. Quando eu estava no ensino médio ainda, na escola, eu fiz essa pergunta para o meu professor de biologia. Eu falei para ele, professor, as plantas ouvem, as plantas sentem o que a gente fala, né? E ele me deu um livro para ler que chama A Vida Secreta das Plantas. A Vida Secreta das Plantas. A Vida Secreta das Plantas. E esse livro é um cientista, né, que ele faz vários experimentos e ele, bom, pelo menos pelo que eu li o livro, né, e eu entendi que sim, elas sentem. É lógico que é uma forma de sentir diferente, né? É uma relação diferenciada, sim, mas existe. Mas existe essa... tanto que eu falo assim, a minha avó lá do interior, né? As plantas dela, ela conversa tanto com as plantas dela, se o senhor for ver... que as plantas dela, olha, essas flores maravilhosas, estão sempre dando muito, né? E eu acredito que é muito por conta dessa conversa. Muito por conta dessa conversa. Mas eu quero fazer um convite para o senhor, na verdade um convite para a creche Educação Infantil Estrela Guia. A gente está falando de trabalho voluntário, né? Então eu gostaria de fazer uma proposta de uma horta vertical na creche e Estrela Guia, né? E uma proposta também de uma compostagem. A gente faz um dia, convida os professores, eu gostaria que os alunos também participassem, porque, como a gente tinha comentado, né, a gente precisa das sementinhas, né? E aí é bom que a gente planta mais uma semente, né, dessa ideia. Bom, convite aceito. Convite aceito? Que ótimo, então. E festejado também. Que bom. E a gente vai fazer com reutilização de garrafa PET, reutilização de material. Então a gente, de alguma forma, reduz o lixo, né? Diminui o lixo e utiliza ele com a nossa horta vertical. Eu tenho certeza que vai ficar,
Lindo. Agora eu fiquei curioso, me dá alguma dica da horta vertical, como que é? Então, a gente tem várias possibilidades, né? Na verdade, o que acontece? A reutilização de material reciclável, né? Você pode fazer de várias formas, né? Então, você pode utilizar a garrafa PET deitada, fazer amarrações, colocar elas paralelamente, né? Faz um corte na garrafa PET. O interessante é que seja aquela garrafa PET a verde ou aquela aquela marrom, sabe? Porque a transparente, a terra, o solo, as raízes acabam recebendo muita luminosidade, né? Então a verde, aquela mais escura, é mais interessante para a raiz não receber tanta luz, né? Então a gente faz um corte, faz uns furinhos para poder escoar a água, né? Coloca umas pedrinhas, alguma coisa, o solo, e aí a gente pode plantar o que a gente quiser, né? Mas eu acho legal plantar uns temperinhos, alguns chás, algumas coisas assim, porque a gente, pelo menos eu fui criada dessa forma, né? Que um chazinho às vezes resolve muito mais do que um remédio, né, seu Walter? Não é mesmo? Você acabou de dar a segunda aula dentro do programa. Ó, gente, tá? Aquelas pessoas que se interessarem pelo que a Carol acabou de falar, pode entrar em contato com ela, faça a sua hortinha vegetal. No apartamento pode ser feito isso? Sim, pode ser feito em apartamento, pode ser feito a hortinha vertical, pode ser feito em vários lugares. É só você ter uma parede, né, que tem essa disponibilidade, e o legal é dar uma observada de como que a luz se comporta naquele ambiente, né? Porque a planta faz a fotossíntese, né? Ela se alimenta através do processo da fotossíntese, então ela precisa de luz para sobreviver, né? Algumas plantas elas não precisam de tanta luz, né? Elas conseguem sobreviver com uma quantidade mais reduzida de luz, mas em geral, se é planta, gosta de luz, né? Então é legal observar o ambiente para ver se esse ambiente, como a luz se comporta, onde que tem mais luz, qual é a parede que recebe mais luminosidade, para poder colocar a horta vertical. E vou falar uma coisa pro senhor, seu Walter. Vou tirar umas fotos quando eu estiver lá fazendo a horta com as crianças e depois vou mandar pro senhor ver, tá bom? Não, vamos divulgar sim, nós vamos acompanhar e divulgar todo esse seu trabalho. E fica aqui um convite aos nossos espectadores que vamos fazer uma horta, não é? Vertical. Vertical, né? Porque a planta é vida. Você está trazendo vida para a sua vida, você está trazendo vida para o seu apartamento, onde você tem que fechar janelas e outra coisa, você tem uma professora excelente, com o contato aberto, né, aquelas pessoas que quiserem, né, fazer essa horta. Inclusive o meu Facebook também é o meu nome por inteiro, então quem quiser entrar em contato comigo pelo Facebook, meu e-mail também está disponível. Tô aberta, gente. Olha, falar para plantarem sementes de meio ambiente, a gente adora. Eu topo. Tá fechado o convite, então, né? Inclusive, falando em semente, seu Walter, eu trouxe aqui um vídeo para o senhor ver, um glossário, que a gente chama de glossário, que é uma definição rápida, né? Porque às vezes a gente está estudando e aí bate aquela dúvida, né? Poxa vida, o que significa essa palavra mesmo? Então, a gente tem essa modalidade de glossário lá no canal do Vidando. E eu trouxe para vocês o glossário semente. Até porque a gente estava falando de plantar essa semente, de plantar essa ideia. Então, eu trouxe o vídeo, o glossário de semente, para a gente poder assistir. É bem rapidinho. Salve galera do Duvidando, aqui é a Pro Carol, sou professora de Biologia. Hoje a gente vai aprender sobre um termo importantíssimo, o arroz e feijão de todo dia. A gente vai aprender sobre a semente. A semente, ela possui 3 estruturas. Uma estrutura mais interna, chamada de embrião, que é a plantinha pequenininha. Uma estrutura que envolve esse embrião, que é chamada de endosperma, que é uma reserva energética para esse embrião se alimentar. E uma casquinha externa, que é chamada de tegumento. Pessoal, a semente, ela é um compartimento especializado que só vai germinar quando o ambiente estiver propício. Se o ambiente não estiver propício, ela é resistente a variações ambientais e até a trato digestivo dos animais.
É isso, pessoal. Boas sinapses para vocês. Excelente. O senhor gostou? Coisa linda. O senhor viu a tradutora de Libras? Vi. A nossa tradutora é bem legal, porque a gente também é bem inclusivo, né? Caramba. Queria agradecer a tradutora B. Ribeiro e a Bruna, nossa professora de artes, que faz a filmagem dos vídeos, né? E o nosso editor, o Terra, que é o professor. Que a gente é uma equipe de professores, sabe, seu Walter? Muito bom, muito bonito. Um vídeo curto, mas uma profundidade, uma abrangência muito grande, né? Que nos passa uma coisa que, na verdade, nós somos frutos de quê? De uma semente. Né? Exatamente. E a natureza, ela é vida, gente. Como eu aprendo nesse programa, como eu estou aprendendo com você, sabe? Que bom, seu Walter. Agora, não é só ver o programa, puxa, que legal, eu vou fazer, precisa fazer, tente. Eu acredito que você que mora numa kitnet ou num apartamento pequeno, enfim, seja o que for, se você fizer a sua primeira horta vertical, né, você vai se encantar com ela, vai passar esse convite a seus amigos e vai multiplicar. Em toda a parede que você tiver livre lá vai ter uma horta, você vai ter muito mais vida na sua casa, muito mais vida para a sua vida também. E o trabalho que vocês fazem, você, a sua equipe, é um trabalho brilhante, muito, muito bonito, muito legal. Mas ficou faltando uma coisa, as pessoas que quiserem ter acesso a esse livro... Verdade. Se quem quiser me mandar um e-mail, eu posso mandar o livro em PDF. Esse livro, seu Walter, é importante dizer que a gente fez para ser uma distribuição gratuita, para ser uma coisa popularizada, para ser uma coisa para todo mundo, né? Então a gente fez a distribuição desses livros nas escolas municipais de Itanhaém, mas o livro está disponível em PDF também no site da Prefeitura de Itanhaém. Então você entra no site da Prefeitura de Itanhaém, vai no link Educação. No link Educação tem bibliografias. Lá nas bibliografias tem o livro em PDF também, para quem quiser. Então está disponibilizado aí para todo mundo, quem quiser ler o livro, quem quiser saber um pouquinho mais, está disponível. E uma coisa que eu queria falar para o senhor é esse contato com a natureza, você ter uma horta em casa, você ter uma composteira, isso faz a gente entender um pouco as coisas, porque a gente vive num mundo que as nossas crianças veem que o arroz e o feijão, onde que ele está? Onde que você pega o arroz e o feijão? No mercado. Né? Ele o nasceu leite, no na supermercado. Caixinha. Exatamente. Então essa coisa de a gente se distanciou tanto, né, que hoje em dia muitas vezes a gente não sabe qual é a origem do nosso alimento, né, daquilo que a gente consome. Então é importante até para a gente entender essa lógica, né? O senhor sabe que a gente é professor de ciências, professor de meio ambiente, né, de biologia, a gente sempre planta um feijão. Não sei se o senhor plantou feijão quando o senhor era aluno, mas isso é uma coisa muito clássica. Mas a gente planta o feijão aonde? No algodão. Aí ele cresce um pouquinho e depois não se fala mais nisso, né? E com as nossas crianças a gente plantou o feijão cresceu, deu flor, deu fruto e deu feijão de novo, né? Então esse entendimento desse ciclo natural das coisas, né, é muito importante, né? De entender que não é no mercado onde o feijão, onde tem o feijão, o arroz, né? Então é bem legal esse contato com a natureza, até para quem tem filho, né, em casa, fazer uma hortinha, fazer uma composteira, até para essa criança desenvolver esse raciocínio, desenvolver esse pensamento em relação ao meio ambiente. Você fazer não só com seus filhos também, né, mas também as outras creches, outras escolas, né, que sigam o exemplo de você, do grupo, porque já tivemos assim, né? A criança vai, coloca a sementinha, cobre, aquela planta é dela, ela que vai cuidar, o amiguinho dela vai cuidar da outra, e cada um vai cuidar da sua plantinha e ver a semente germinar, crescer, às vezes frutos, se for o caso, não sei. E é um ciclo da vida, é um ensinamento que é muito simples, mas é muito importante na vida da pessoa pelo resto da vida dela. Sim. Né?
Porque as crianças aprendem muito, muito. E guardam isso que aprendem, né? O senhor sabe que quando eu fiz 15 anos, eu sempre gostei muito de frutas, verduras, enfim. Mas quando eu fiz 15 anos, eu decidi que eu ia plantar um abacateiro por isso, assim. Porque eu falei, o abacate é uma fruta tão grande, a gente com o abacate a gente pode fazer vitamina, pode fazer... Então, assim, eu falo que agora o meu abacateiro está fazendo 18 aninhos, né? Agora ele é maior de idade. Mas essa coisa de eu ter da gente ter alguma coisa que a gente plantou e que a gente colheu o fruto, isso é muito importante para o processo de desenvolvimento mesmo. E você cria uma relação de amor com a planta, né? Sim. Eu sinto isso na sua fala. Sim, né? Ele deu o primeiro abacate com 12 anos. Eu tenho assim... o meu filho, né? Ele deu o primeiro abacate com 12 anos, com 13 ele deu 3 abacates, com 14 ele até rachou. Ele deu tanto abacate, ele até rachou. E isso foi uma coisa que a minha avó acompanhou comigo, né? A gente vinha acompanhando nossa, quando ele deu o primeiro abacate, a gente ficou muito feliz, né? Então, esse processo, assim, de acompanhamento, do desenvolvimento da vida, né? Isso é importante para o aprendizado, para a construção do conhecimento também. Provavelmente ele rachou de tanto abacate pelo amor com que ele foi criado e tratado, né, recebido. O mundo é feito de energia, né? As plantas têm a energia delas, nós temos nossa energia. Apenas é importante que a gente consiga conjuminar, né, e trabalhar essa energia. Então, mais uma vez, acho que a gente pode passar aos nossos telespectadores o seguinte: olha, procure conversar com as suas plantas. Tá? Pode ser que alguns te achem louco, paciência. Né? Mas o importante não é o conceito dos outros, e sim aquilo que você faz. E você, com certeza, e nossos telespectadores são pessoas especiais para nós, com certeza você vai ganhar muito com isso. Eu gostaria muito, de saber, até no retorno de vocês, se as pessoas fizeram alguma horta vertical, se passaram a conversar com as suas plantas. Sabe uma coisa, Carol? É um resgate também dos costumes tradicionais, né? Porque a gente hoje, como a gente já havia falado, a gente distanciou, né? Mas muitas vezes, muitas medidas, muitas formas de... esse contato com a natureza era uma coisa muito comum, né? Então, assim, antigamente você tinha uma dor de barriga, você tinha uma dor de cabeça, você pegava um matinho, uma coisinha, fazia um chá, resolvia o problema, né? Então, esse resgate dos nossos costumes tradicionais, né? Isso é uma coisa que é muito importante, né? Muitas vezes a gente fica preocupado em tomar muito remédio e uma medida natural, né? Às vezes muito mais barata, resolve o problema, né? Então, eu acho isso muito importante também, viu, seu Walter? E dentro disso que você está falando, às vezes a gente vê um cachorro comer capim. Por quê? Você que é professora, por favor, me explique por quê. Provavelmente porque ele está com dor de barriga, né? Dor de barriga. Então ele está consumindo fibras, né? Para poder engrossar as fezes dele, né? Para as fezes ficar mais dura, mais rígida. Né? Tá vendo? Então, e é um comportamento inato. Inato. Né? Não é um comportamento Quem aprendido. Ensinou? Porque eles são irracionais, né? Quem ensinou? Exatamente. Natureza, né? Bom, Carol, nós já falamos, que pena. Olha lá, aquilo ali é bom, às vezes é ruim. Nós temos 3 minutos só para terminar o nosso programa. Conversa tão gostosa, tão importante, que o tempo passa rápido. Eu espero, seu Walter, que a gente tenha conseguido plantar umas sementinhas hoje nessa entrevista. Bastante sementes, né? Eu acho também. Sementinhas, ideias, né? Coisas que são para melhorar, aumentar a proximidade do ser humano com a natureza, né? Eu quero te parabenizar, Carol, e todo o seu grupo, as pessoas, né? Abra a palavra a você, mensagem que você quiser passar para os nossos telespectadores.
por favor. Tá certo, seu Walter, obrigada. Gostaria muito de agradecer o convite, a oportunidade de poder falar sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, sobre outras formas de se relacionar com a natureza, né? E aí eu queria falar, queria deixar um recado aqui. A gente, enquanto humanidade, a gente vem se relacionando de forma muito agressiva com a natureza, né? A gente costuma dizer explorar o meio ambiente, né? E o meio ambiente não se explora, o meio ambiente se ama, o meio ambiente se cuida, né? Então a gente precisa entender. Eu espero que a nossa conversa aqui tenha plantado mais sementes de consciência ambiental na nossa população, para que a gente tenha atitudes que mudem essa história, né? Que a gente consiga melhorar a nossa relação com a natureza, né? Para amanhã ou depois a gente ter um mundo melhor, um mundo com menos lixo, um mundo que a gente respeite mais os seres vivos, todos os seres vivos, né? E saia um pouquinho de olhar só para o nosso umbigo, né? Porque a nossa humanidade, ela está muito distante do contato com a natureza, né? Então nós precisamos valorizar, nós precisamos abraçar essa ideia, porque a forma como a gente se relaciona com a natureza hoje não está mais dando certo, seu Walter. Não está. Não está mais dando certo. A gente tem um monte de lixo, um monte de problema. E até quando que a gente vai levar isso para frente? Até quando que a gente não vai mudar? A gente troca um lixo que pode nos trazer vida por um lixo que nos traz doenças também, né? Carol, você deixou uma frase lapidária. A gente procura sempre deixar uma frase aos nossos telespectadores. Você falou agora uma frase que para mim é uma frase lapidar. A natureza não se explora, a natureza a gente ama. Parabéns. Gostei da frase, gostei muito. Gostei. Fica bom, você, minha telespectadora, também. Carol, você falou em natureza, né? Olha que coisa linda. Ainda tem brotinhos para nascer. Então, o programa Estreia na TV é uma forma de te dizer obrigado, uma forma de te dizer parabéns pelo seu trabalho. Tá? Nós queremos que você receba com muito amor essas flores. Muito obrigada, seu Walter. Adorei, muito linda. A natureza é muito, né? Olha como ela é maravilhosa. Não é mesmo? Que lindo. Muito obrigada, viu? Adorei. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Espero que você goste do livro. Com certeza vai gostar. E os nossos telespectadores também. E a você, minha telespectadora amiga, meu telespectador amigo, um programa diversificado, extremamente interessante, educativo, que dentro da sua simplicidade de uma semente, ela passa a profundidade da vida humana, que é a nossa maior graça, maior Deus. Eu quero agradecer a vocês a audiência. Eu espero que vocês plantem suas hortas, façam suas hortas verticais. E o aprendizado que a professora Carol nos trouxe, sabe, ele seja também distribuído aos seus amigos e que sirva no coração de cada um de nós. Nós plantemos uma sementinha de amor à natureza, que foi dela que nós viemos e é para ela que nós vamos voltar. Obrigado a vocês. Até o próximo programa, se Deus quiser.